pessoal, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Ué, o que tá acontecendo? Não é o Felipe? Mas é o canal do Felipe? É, mas o Felipe tá aqui, ó, vocês estão vendo, né? Mas isso é uma novidade para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Martinha Francelino e eu sou a esposa do Felipe, que é o nosso tarólogo, entre outras coisas. E nós estamos com uma novidade aqui pro canal. Oráculos Não Mentem agora vai ter um podcast astrológico. Vai ser um momentinho nosso para falar sobre astrologia. É claro que nós não vamos deixar o tarô de lado, nós vamos falar sobre tarô, não vai ser neste vídeo, talvez num próximo ou num outro. Mas neste momento, com a minha apresentação, nós iremos falar sobre astrologia, ok? Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Nós vamos interagir, nós vamos ter pergunta, vai ser bem legal. Eu vejo vocês daqui a pouco, depois da vinheta. Prontinho, a vinheta rodada, o canal vocês já conhecem, eu já me apresentei um pouquinho, mas não é sobre mim que vamos falar. Eu vou passar a palavra para o meu querido esposo, para o nosso tarólogo, e que também está aprendendo sobre astrologia, vai falar sobre astrologia. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, pessoal. Seguinte, estamos estreando esse quadro novo, vai ser o nosso podcast astrológico, como minha esposa já disse. A gente vai fazer um bate-papo descontraído, ela vai soltar algumas perguntas aqui de coisas que o pessoal fala, coisas que a gente pesquisou, e eu vou tentar responder da maneira mais didática possível, mais descontraída possível, com pouca edição, pouco corte, para ficar bem tranquilo e descontraído. Combinado? É uma novidade, espero que todo mundo goste. Muito importante que deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, pergunta e sugestão para os próximos vídeos. Combinado? Bora lá! Então, pessoal, agora que já fizemos as apresentações e vamos seguir aqui para o nosso bate-papo, se tiver algum erro, vocês nos desculpem, principalmente a mim, que não estou muito acostumada com a câmera, mas vamos lá, que vai dar tudo certo. E o que é que nós vamos falar hoje, então? Hoje nós vamos falar sobre ascendente. Muitas pessoas ouvem dizer sobre ascendente, que nós temos um signo solar, mas também temos um ascendente, enfim. Realmente, nós temos um ascendente, mas o que é um ascendente? Para que a gente precisa do ascendente? Qual a importância do ascendente na nossa vida? Então, agora, eu vou começar com essa pergunta para você, nosso querido Felipe. O que é um ascendente? Bom, o ascendente, na verdade, ele é o signo que surge no horizonte no momento em que a gente nasce. O signo que a gente fala para as pessoas por aí é o nosso signo solar. Certo. Além do signo solar, nós temos um signo lunar, um signo ascendente, entre outros signos. No nosso mapa natal, que é o que o pessoal chama por aí de mapa astrológico, nós temos os 12 signos posicionados nas 12 casas. Porém, o mais conhecido, que todo mundo fala para todo mundo, é o signo solar. O que é o signo solar? Na época em que a gente nasceu, durante mais ou menos 28 dias, tem um signo que está sendo regido pelo Sol. Então, a gente diz mais ou menos, quem nasce, por exemplo, ali de 20 de junho a 20 de julho, é canceriano, como eu. Ali nesse período o Sol está iluminando o signo de Câncer, então esse é o signo solar. Além disso, nós temos o signo lunar, que é o momento em que a Lua está refletindo a luz do Sol em um outro signo. Isso é papo para um outro podcast? Sim. E além disso, temos o ascendente. O ascendente é um signo que não está sendo iluminado por um planeta. Ele tem uma característica totalmente diferente. No momento em que a gente nasce, o horizonte do céu está marcado. No leste, que é onde tem o nascer do Sol, existe um signo que está ascendendo. Assim como o nascer do Sol, a gente tem a ilusão de que o Sol ascende. No momento do nosso nascimento, existe no horizonte um signo que está ascendendo. Por quê? Sempre que nós temos o horizonte, temos uma parte do céu que está visível, iluminada, com 6 signos, e uma parte que está invisível com outros 6 signos, que é como o dia e a noite, uma parte do céu oculta e a outra não. O signo que está exatamente no horizonte, nascendo quando a gente nasce,
Ou seja, o nosso ascendente nasce naquele momento que a gente nasce, esse é o nosso signo ascendente. Então quer dizer que ascendente, a palavra ascendente, é realmente de ascender, de subir. Ao mesmo tempo que quando a gente está nascendo, vamos supor, a gente está ascendendo, né? Exatamente. A gente está estreando, a gente está nascendo, a gente está subindo, né, para esse plano terrestre que a gente vive. Então a palavra ascendente vem daí, então. Sim, vem da ascensão daquele signo naquele momento. Ah, entendi. Então é por isso que todas as pessoas têm um ascendente. Sim, todas as pessoas têm um signo ascendente. Quando a gente nasce. Então não importa se você, é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi. Se você nasce de dia, né, tem o complementar que é a noite. Sempre Sim. tem dia, sempre tem noite. Então, por exemplo, eu nasci de dia, nasci 8 e pouco da manhã, eu nasci de dia, aí pelo período que você falou, né, dos meses, enfim, aí eu tenho meu signo solar. Então, como eu nasci de dia, do outro lado da ponta do signo, vamos supor assim, falando ponta, para deixar um pouco mais fácil de entender. Mas seria o outro lado do signo, seria noite, vamos por assim. Sim. Aí, naquela noite, que seria o ascendente, que estaria nascendo ali com aquele nosso momento. Está nascendo, na outra ponta, noite. Agora, se eu tivesse nascido de noite, do outro lado seria dia, também teria o ascendente. É isso? Isso. É praticamente isso. Na verdade, não tem a ver com o dia e a noite físicos, aquele que a gente enxerga. Não importa se o sol está no céu, se a lua está no céu. O signo ascendente vai estar apontado para o leste, que é o ponto cardial do nascer do sol. O signo que estiver no leste, no momento em que a gente nasce, é o ascendente. Ah, eu entendi. Bom, pelo menos assim, é bom quando a gente tem algumas dúvidas e a gente fica pensando, porque você fala, tá bom, é um ponto contrário, é um ponto... Não, a gente já entendeu agora que o ascendente é aquele momento do leste, do nascimento, né, ascendendo o próprio, como a gente falou, o signo, e ascendendo que é o nascimento. E esse ascendente, eu ouvi dizer, pessoal, eu tô fazendo essa pergunta porque eu ouvi dizer em alguns vídeos que eu vi por aí, em alguns lugares, que quando a gente vai ficando mais velho, passa de uma certa idade, nosso ascendente ele fica mais forte. A gente fica com aquilo mais forte no nosso momento de vida, vamos dizer assim. Isso é verdade? A gente realmente acentua esse ascendente com o passar do tempo? Ou é uma coisa que não, que tá ali e vai ser sempre assim? Bom, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi antes de chegar aqui no podcast, essa questão do ascendente se tornar mais forte com a idade é bobagem. Por quê? No momento em que a gente nasce, o ascendente praticamente nasce junto. Assim que você está saindo do ventre e está nascendo, lá no leste o seu ascendente está apontando da mesma maneira, nascendo no horizonte, assim como o sol. Então, a partir do momento que você deu sua primeira respirada, que você deu aquela choradinha, que o médico te deu o tapinha, o ascendente está ali com você. É claro que com o passar dos anos ele se torna forte, porque você conviveu com ele a vida toda. Mas você também conviveu com o seu signo solar, com o seu signo lunar. Então não faz sentido dizer que o ascendente se torna mais forte. Ele é sempre forte a vida toda e te influenciou o tempo todo. Entendi. Mesmo porque, pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós temos os 12 signos na gente. Eu falo na gente que é para ficar uma linguagem um pouco mais popular mesmo, né? A gente não vai entrar muito nesse mérito de o que é cada coisa, talvez sim no próximo podcast. Mas neste eu gostaria de dizer para vocês, todas as pessoas possuem um pouquinho de cada signo. Tanto que no mapa astral, quando se faz um mapa astral, e também fiquei sabendo que existe mapa natal, tem uma diferença, e haverá um vídeo falando sobre isso, a gente encontra os 12 signos, certo? Então, a gente sofre influência do nosso signo solar, do nosso ascendente, do lunar, que geralmente é o que mais fala, sim. Porém, a gente sofre com os outros signos também, essa interferência, vamos dizer assim. Mas esse assunto para outro podcast, tá? Vamos continuar falando um pouquinho aqui do ascendente. Vamos lá. Então tá, Felipe, agora fala pra mim, o que a gente pode esperar do nosso ascendente? Eu tenho um ascendente, tá, mas o que eu espero do ascendente? Porque todo mundo fala,
eu sou aquariano, eu sou capricorniano, eu sou assim, eu sou assado. O que eu espero do ascendente? Bom, a diferença básica entre o signo solar e o ascendente é que, por exemplo, uma metáfora fácil. O nosso signo solar é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente se orgulha de dizer. São características que a gente também considera boas e não tem nenhuma vontade de esconder. Já o ascendente é aquela marca que a gente imprime, aquela impressão que a gente passa para as pessoas. E às vezes tem algumas coisinhas ali que a gente gostaria até de esconder, mas é impossível, porque aquilo transparece na gente. É como se a gente vestisse um personagem, como se a gente vestisse uma roupa, é aquilo que a gente assume por fora. Alguns astrólogos vão dizer que o ascendente influencia até mesmo nas nossas características físicas, no que a gente vai ter de aparência, de roupa, do que vai se vestir, da impressão que a gente passa, se a gente é brincalhão, se a gente é sério. O ascendente é aquela primeira impressão. O exemplo que eu gosto de dar para as pessoas é: quem conhece a gente e vê uma vez por semana ou vê só no trabalho, em geral conhece o nosso ascendente. As pessoas que moram na nossa casa, vê a gente todo dia acordando e dormindo, essas sim conhecem o nosso signo solar. Essa é a diferença básica. Entendi. Então, pelo que você está falando, está explicando um pouquinho pra gente, o ascendente é tão importante quanto o nosso signo solar. Com certeza. E não é porque você nasceu sob determinado signo que você vai só atender aquelas características do signo e Jamais. não, vai ser isso. Não, ele é tão importante quanto o signo solar e signo lunar também, que a gente vai falar uma outra vez, né? Aproveitando o exemplo que você deu, a gente tem os 12 signos no nosso mapa natal. Só que alguns são mais fortes porque estão marcados por planetas ou pelo Sol ou pela Lua, e o ascendente, que não é marcado por um planeta, mas sim por uma posição. Temos outras posições também. Temos o meio do céu, temos os nodos lunares, que não são marcados por planetas, mas são muito importantes. Mesmo que no nosso mapa os signos não estejam marcados por planetas, cada um deles ocupa uma casa do zodíaco. Temos 12 signos e 12 casas astrológicas. Os signos nem sempre vêm posicionados na casa que lhes pertence. Por exemplo, a casa 1 é a casa do signo de Áries. Mas nem todo mundo nasce com Áries na casa 1. Ou seja, na verdade é um assunto muito complexo, né? Sim, isso a gente vai falando mais pra frente, sobre casas e tudo mais. Como vocês podem ver, pessoal, é um assunto muito importante e também muito complexo. Não dá pra falar em um podcast de 10, 15 minutos. São assuntos que a gente tem que vir falando em outras vezes para poder entender. Mas o que a gente entende é que ele é tão importante, o ascendente no caso, que é o nosso assunto de hoje, tão importante quanto o nosso signo solar. Claro que em um outro momento nós também poderemos falar do nosso signo lunar, não tem problema nenhum, a gente pode falar. De repente, se vocês gostarem, até peço, caso vocês queiram, deixar aí nos comentários o assunto que vocês gostariam de saber sobre astrologia. Né? Se você quer saber sobre o seu próprio signo solar, se você sabe o seu ascendente, por exemplo, não é, Felipe? E quiser deixar aí pra gente pesquisar pra vocês, a gente traz um assunto, um outro podcast. De repente um vídeo sobre cada ascendente, quem sabe? A gente vai respondendo perguntas, enfim. Tem bastante assunto, dá pra gente falar bastante. E agora, pra gente fechar esse podcast, que é essa apresentação, né? Eu gostaria de saber de uma parte realmente teórica de estudo e uma parte de sua opinião mesmo. Por exemplo, por que o ascendente ele é importante e qual é o seu ascendente? É uma ótima pergunta. Vamos lá. O ascendente é importante porque ele é o segundo mais forte no nosso mapa. O primeiro mais forte é o signo solar, é óbvio, e o segundo mais forte é o ascendente. Tudo que o ascendente complementa no solar são todas aquelas lacunas que o signo solar deixa. Por exemplo,
eu sou canceriano e o meu ascendente é Capricórnio. São dois signos totalmente diferentes, inclusive são opostos complementares, que é mais um assunto que a gente pretende abordar, dos signos opostos complementares. E quem me conhece de longe acredita realmente que eu tenho uma característica capricorniana. O que é um ascendente capricorniano? É uma pessoa mais séria, mais centrada, que não sorri fácil, que não se apresenta fácil, que leva tempo para que você descubra o que é, mas ao mesmo tempo é da mesma maneira o tempo todo. Não é uma pessoa que depois de um tempo você descobre que não era nada daquilo que você pensava. É aquilo e ponto. Isso é um ascendente capricorniano. O meu signo solar, por exemplo, Câncer, é um signo muito emotivo, é um signo muito família. Já o Capricórnio balanceia totalmente isso, porque é um signo mais profissional, mais voltado para o campo terra, para o dinheiro, é um signo mais firme, não tão emotivo. Então é muito legal ter um ascendente mais rígido e um signo solar um pouco mais doce, vamos dizer assim. Dá aquele equilíbrio ótimo. É uma compensação, na isso, verdade. Né? Um faz o balanço com o outro, exatamente. E aí no meio disso a gente vai ter os outros, como por exemplo eu tenho a Lua em Escorpião, que vai trazer outras características para complementar. A Lua vai falar como a gente expressa os sentimentos, por exemplo. Então cada pedacinho do mapa vai trazer uma parte da nossa personalidade. Por isso que não dá pra gente dizer que um canceriano ou um aquariano, como nossa apresentadora, é idêntico ao outro. Jamais, porque tem todo esse complemento do mapa inteiro. Cada casa no nosso mapa vai tratar de um assunto. Uma casa vai tratar de trabalho, a outra de família, a outra de diversão, a outra do seu psicológico, a outra do seu físico, da sua saúde. Cada parte vai tratar de um assunto. E aí faz toda a diferença qual é o signo que está posicionado naquela casa. Ou seja, não adianta a gente querer, vamos pôr assim, ler uma pessoa ou deduzir como a pessoa é ou deixa de ser, simplesmente ela dizendo qual o signo solar dela. Jamais. Por exemplo, eu sou uma aquariana e meu ascendente é peixes, né? Quem conhece um pouco de astrologia ficaria falando assim, mas gente, uma aquariana, ascendente em peixes E realmente, hoje estudando, falando sobre o ascendente, eu vejo que é complemento mesmo, né? Do aquariano e o pisciano, enfim. Então, o que a gente pode dizer sobre o ascendente é que ele é importante, muito importante, tanto quanto o signo solar, e que realmente ele é um complemento um do outro, faz parte. Mas que os outros signos que estão no nosso mapa, que eles também trazem essa influência para nós, vai deixando cada um a sua marquinha. Isso. Então não dá, pessoal, não dá para você dizer que uma pessoa que é escorpiana é de tal forma, ou uma que é ariana é só de tal forma, não. Porque precisa ser estudado tudo certinho sobre os signos delas e os ascendentes e entre outras coisas. É por isso que nós estamos aqui apresentando para vocês um pouquinho, começando por esse assunto, porque assim, sobre o signo solar todo mundo fala, Sim. Não é verdade? Ah, porque o aquariano é frio, o aquariano coração de gelo. Aliás, a gente quer quebrar isso também, né? Sim. A gente pretende trazer a quebra dos clichês, dos estereótipos, Sim, porque tudo que fala por aí tem muita besteira Pois e a é. gente quer desmistificar um pouquinho, Isso, né? isso mesmo. Assim como pessoas falam assim, canceriano é muito mimizento, chora muito e... Enfim, N coisas que sim, nós vamos desmistificar para vocês. Vocês vão conhecer a astrologia de uma maneira diferente, alegre e divertida nesse bate-papo aqui. Didática, né? Que o nosso entrevistado aqui, nosso tarólogo, também é professor. Então, dá para ter um bate-papo bem legal aqui, apresentar o conhecimento para vocês de uma maneira fácil, tranquila, didática. E qualquer dúvida que tiver, a gente pode deixar nos comentários aí que a gente vai responder. A gente pode fazer um vídeo dependendo do quanto de pergunta teve sobre o assunto, enfim. Mas pra gente terminar, porque eu já tinha dito que na outra pergunta ia terminar, né? Mas tudo bem, não tem problema não, viu, gente? Eu tô estreando, tá? Como repórter. E como o assunto é tão gostoso de falar, eu acabo me empolgando e vai rolando, não é? Com certeza.
Mas de qualquer forma, Felipe, então realmente para nós terminarmos esse bate-papo legal aqui, porque se deixar a gente fica horas falando, é um assunto que a gente adora. O que você tem para falar pra gente, um conselho que você queira dar sobre astrologia, sobre signo, sobre o próprio ascendente, alguma coisa que você queira dizer para as pessoas começarem a realmente desmistificar, ter um pouquinho mais de vontade de conhecer a astrologia, que você deixa aí pra gente pensar e... Beleza. Vamos falar algumas coisas importantes sobre isso. Primeira coisa, assim como os outros oráculos, que é o foco aqui do nosso canal Oráculos Não Mentem, a astrologia não é só predição do futuro. Esse não é o objetivo. O mais importante da astrologia é se conhecer. É saber aquilo que você tem de potencial e aquilo que você precisa trabalhar e resolver. O mais importante é isso, é se conhecer, se melhorar. Ok? Outra coisa, quase ninguém conhece o seu ascendente. Como é que eu descubro o meu ascendente? É super simples. Boa! Você joga lá no Dr. Google, você pesquisa calcular o meu ascendente, porque é tudo tabelado, tudo calculado por latitude, longitude e horário. O que você precisa saber? Sua data de nascimento, aonde você nasceu e o horário com certa precisão. O mais importante para o ascendente é o horário, né? Sim. Assim como para o signo solar o importante é o período do mês, para o ascendente é o horário. Porque a cada 1h30, 2 horas, o ascendente muda no planeta. Ok? Mais ou menos isso. E por fim, por que é legal conhecer o seu ascendente? Porque todo lugar que você entra é essa energia que você apresenta. O nosso solar e o nosso ascendente são as duas faces da nossa moeda. A cara e a coroa. Então todo lugar que você chega pela primeira vez, o que você passa para as pessoas é o ascendente. Então o ascendente é o nosso cartãozinho de visita. Exato. Muitos astrólogos falam isso daí, você falou bem. Falam que é o nosso cartão de visita. Se você vai para uma entrevista de emprego, você vai levar o ascendente. Você não vai levar o signo solar. Então é muito bom que você saiba o ponto positivo do ascendente e o negativo também, para que na entrevista você se dê bem. Ok? Então parece que o ascendente é uma coisa inútil, a astrologia não serve para nada. De repente pode te favorecer numa entrevista de emprego e você nem sabe. Fica a dica aí, pessoal, exatamente. Então vamos lá, calcular o nosso ascendente, conhecer, coloca aqui nos comentários qual o solar de vocês, qual o ascendente. Tem muito site por aí que calcula o mapa natal todo, tá? É muito simples de achar, é fácil, tem aplicativo para isso. A gente não vai ficar citando aqui, porque a gente não veio fazer comercial nenhum. Mas se vocês procurarem a gente nas redes sociais, a gente responde, ok? Então acho que é isso, podemos encerrar, né? É isso sim, pessoal. Muito obrigado por todos vocês que assistiram até o final. Desculpe as minhas gafes, mas a gente vai aprimorando, a gente vai trazer novidades. Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste tema. Ele é muito extenso, ele é muito legal. E a gente pode usar a astrologia, bem citado aqui que o Felipe falou, para nos ajudar. Não Exato. É somente um misticismo, uma coisa sem importância. Não é. Aproveitem os nossos podcasts, aprendam um pouco mais sobre astrologia e use para o seu dia a dia. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você gostou do conteúdo, assina o canal. Toca aquele sininho lá, porque aí você vai receber todos os nossos podcasts. Esse é só o primeiro de muitos, tá bom, galera? Um grande beijo para vocês, uma boa semana, ou se você estiver assistindo de final de semana, um bom final de semana. É isso que nós temos para você. Muito obrigada, Felipe, pelos seus esclarecimentos e a gente volta no próximo podcast. Eu que agradeço a oportunidade de ter sido entrevistado, foi maravilhoso, melhorou o formato do canal, ficou bem mais tranquilo, mais fácil de apresentar, porque quem está perguntando representa o jeito de vocês de falar, de perguntar. Inclusive a gente vai aproveitar os comentários nos próximos vídeos. Fico muito grato por terem assistido, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.